Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para dar início à nossa disciplina de filosofia, né? Para quem não me conhece ainda, quem não foi meu aluno ainda no Adelino Dantas, né? Meu nome é Andresa e a gente vai trabalhar com a disciplina de filosofia. Inicialmente, né? Nosso primeiro contato, infelizmente, é virtual. Mais para frente, nós vamos dar continuidade à disciplina de forma presencial, né? Assim a gente espera. Então, assim, o que seria a filosofia? Qual a importância da filosofia? Por que a filosofia é uma disciplina que está no nosso currículo, né? Então, a gente sabe que a escola ela trabalha com a formação humana, né? Então, a filosofia ela faz parte da história da humanidade e, ao longo da nossa disciplina, vocês vão perceber que ela é a mãe de todas as outras disciplinas, né? Então, a filosofia ela surge para dar explicação a alguns fatos que inicialmente os homens não conseguiam explicar, né? Então, o que é a disciplina e por que ela está no currículo, né? A disciplina de filosofia, ela é uma disciplina obrigatória do currículo no ensino médio desde 2008. Na verdade, ela tinha feito parte do currículo, passou alguns anos fora do currículo do ensino médio, em 2008 voltou junto com sociologia, justamente por entender a importância da gente entender os contextos da sociedade e da história da humanidade, né? Então, para isso a gente trabalha com esses conceitos. E vamos introduzir aqui o que é o pensamento filosófico e qual a importância dessa disciplina para a nossa formação. Então, inicialmente, o que significa essa palavra, né? O termo filosofia, quando a gente pensa nessa palavra, a gente já tem um pouco da história dessa disciplina no próprio contexto, né? Então, filosofia ela é uma junção de dois termos, né? Philos, de filia, e sofia, de sabedoria. Então, philo quer dizer amigo, amor, né? Filia, o amor filia. Então, amigo da sabedoria. Então, o filósofo é aquela pessoa que ele tem amor pelo saber, ele procura saber, ele é amigo do saber, ele está junto, né? Então, essa é a intenção dos filósofos, né? E agora a gente vai ver um pouquinho como isso começou. Então, gente, como eu já disse a vocês, essa disciplina, né, ela é antiga, né, eu já falei, ela data do século IV a.C. Então, a gente tem como, digamos que, primeiro filósofo, a primeira figura que pensou filosofia, um cara chamado Tales de Mileto. Eu vou citar alguns nomes, mas vocês não precisam, nesse momento, se preocupar em saber os nomes dos filósofos e em que época eles viviam, certo? Só para a gente entender agora essas duas figuras, eu só vou falar o nome de dois hoje, certo? Então, a gente tem como primeiro filósofo Tales de Mileto, né? Mas Tales de Mileto fazia filosofia sem, digamos assim, delimitar o que era. Então, quem vem trazer esse termo, quem vai falar que o filósofo é o amigo da sabedoria, é um cara chamado Pitágoras de Samos, né? Então, Pitágoras, lá na teoria de Pitágoras, lembram da matemática? Então, Pitágoras, ele é quem vai dizer que o filósofo é amigo da sabedoria. Então, ele junta o philos com Sofia e forma esse termo que dá origem ao nome da nossa queridinha disciplina, né? Filosofia. Então, inicialmente, a história é bem simples nesse sentido, né? Então, tudo começou, na verdade, a partir da curiosidade humana. Claro, né? Parece muito elementar, mas o homem, ele tem a sua essência, ele tem em si a curiosidade, né? Ele busca saber, ele procura entender as coisas. E desde os primórdios, desde as primeiras sociedades, as sociedades mais primordiais, né, que o homem tenta explicar as coisas. Então, inicialmente, a forma que o homem achou de explicar as coisas ao redor dele foi através dos mitos, né? Então, como ele não tinha explicação e ele era um ser muito finito perante a natureza, perante os fenômenos da natureza, os animais que eram tão ferozes, né? Tempestades, a agricultura que eles não dominavam, enfim.
Então eles buscaram explicar esses fenômenos e a partir daí eles começaram, digamos que, a endeusar esses fenômenos, né? Então, por isso que quando a gente fala de filosofia, a gente vai se lembrar de gregos e a gente vai lembrar de filosofia, de mitologia grega, desculpa. Então, porque eles estão bem juntinhos assim, bem coladinhos, né? Então, a filosofia, ela surge da mitologia. Então, pessoal, já falei para vocês, né, da origem do nome filosofia e quem são os culpados por isso, né? Que, como já foi dito, os primeiros filósofos, né, a gente tem como primeiro filósofo lá o primeiro rapaz que fez filosofia, se chamava Tales de Mileto, e o segundo, Pitágoras de Samos, né, que é quem vai, né, além de fazer filosofia, também ele vai dar o nome ao que eles estão fazendo, né? Então, como eu já falei, o filósofo ele é um amigo da sabedoria, ele busca saber, né? Então ele procura entender e explicar as coisas ao redor dele de uma forma racional, metodológica, né? Mais para frente a gente melhora esses conceitos. Então, o homem, ele é um ser curioso por natureza. Então, os homens, desde as sociedades mais primordiais, eles buscavam explicar as coisas, fenômenos da natureza, explicar por que ele era tão finito perante as coisas do mundo, né? A questão da agricultura, por que a planta nasce, enfim, todas essas coisas que pra gente hoje em dia é muito simples, mas que demorou um pouquinho pra gente chegar nesses conceitos, né? As coisas não vieram pra gente assim prontas, hoje estão prontas pra nós porque muita gente já estudou antes de nós, né? Mas o que acontece? Quando o homem primitivo ele se vê nessa situação de finitude e ele é um ser racional, ele começa a pensar, ele busca dar explicações, só que ele não sabe explicar as explicações dele. Explicar as explicações né? Mas enfim, é isso mesmo. Ele não sabe sistematizar o seu pensamento, né? Então, o que acontece? Eles começam a criar mitos, né? Então, uma coisa importante da gente saber é que, muito embora algumas pessoas associem a palavra mito à mentira, isso não faz sentido, viu, gente? Mitos são histórias fabulosas que foram criadas para explicar uma determinada situação num determinado momento. Até hoje, até nos dias de hoje, muitas pessoas, além de acreditarem em mitos, ainda criam vários outros, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no que as pessoas pensam em torno de um determinado personagem, de um artista, por exemplo, que elas não conhecem. Então, você cria uma história, você cria um personagem para aquela pessoa e ali um mito, né? Então, tem vários mitos que são criados ainda em nosso tempo, né? Por isso que a gente não diz que mito é mentira, né? Então, quando a gente fala de mitologia e a gente fala de filosofia, a gente logo lembra lá da Grécia, né? Então, por que os gregos, eles foram, digamos assim, os pais da filosofia? A gente vai ver já, mas a gente vai só clarear mais um pouquinho essa questão da mitologia, né? Então, os mitos, eles faziam parte da sociedade. A sociedade não era dissociada da religião, né? Então, até o século IV a.C., né? Desde o homem primitivo ao século IV a.C., as pessoas explicavam as coisas, os fenômenos da natureza ou as situações do dia a dia que elas não tinham como explicar racionalmente, como eu já falei, né, através dos mitos. Então, a sociedade ela era ligada completamente, intrinsecamente à religião, né? Religião e as pessoas eram um elo, né, até porque os deuses eles influenciavam diretamente na vida das pessoas. E como eles tinham forma humana, né, algumas situações eles se materializavam dentro daquela sociedade, né? Então, a questão aí é uma passagem que existe, né, que a gente vai chamar da consciência mítica ao pensamento filosófico, né, que há uma ruptura nesse momento. Os filósofos eles não vão, digamos que, desmentir os mitos, mas eles vão
começar a tentar explicar as coisas para as pessoas de uma forma que faça sentido lógico, né? Então, a planta, ela nasce na terra porque a semente caiu e ela achou um terreno fértil em determinadas condições, ela conseguiu brotar. Então, a questão do dia e da noite, das estações do ano, então, tudo isso vai fazer com que eles consigam sistematizar o seu pensamento, né? E qual seria o objeto de estudo da filosofia, né? Então, o que é que a filosofia estuda propriamente? Então, qual seria o objeto de estudo da filosofia, né? Então, o objeto de estudo da filosofia são as coisas do dia a dia, né? Então, a filosofia, ela vai se preocupar, né, em explicar as coisas do nosso dia a dia, da ciência, da religião. Então, como eu disse anteriormente, né, então, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, inicialmente, ela se preocupou em explicar as histórias dos mitos de forma complexa, né, racional, mas ela vai se ocupar de todas as áreas, né, das ciências, da arte, da religião, da moral. Então, o objeto de estudo da filosofia é muito abrangente, porque abrange várias vertentes, né? E qual é o método de estudo, né? Essa, para mim, é a nossa principal dificuldade nessa modalidade de ensino, né? Não é um empecilho, mas é uma dificuldade, porque o método que a filosofia vai usar é a questão da discussão, da troca de argumentos, né? Então, é através da fala, da oralidade, da gente ouvir o outro, a gente discutir, né? Então, esse é o método, né, de estudo da filosofia. Então, para se fazer filosofia, não existe você pensar uma coisa e aquilo é absoluto. Então, tem que ser conversado, debatido. Então, o método é através da discussão, da troca de argumentos, né? Então, nesse momento, nós não iremos exercitar esse método, né? Não de uma forma, né, muito ampla, ou no mínimo vendo as pessoas, porque a gente vai discutir, mas no grupo, e a gente tem a questão do digitar, que, né, precisa de um cuidado, mas enfim, a gente vai passar umas tarefas e vamos alcançando, né? Então, gente, como eu estava falando para vocês, como eu já falei, né, anteriormente, a filosofia, ela começa a existir a partir de determinadas condições, né? E o que seriam essas condições? O que colaborou para o surgimento da filosofia nesse determinado contexto, né? Nessa época e com essas pessoas, com os gregos, como a gente já falou antes, né? Então, é importante a gente saber que uma das questões primordiais do surgimento da filosofia foram as navegações, né? Então, quando os gregos começam, vocês sabem que naquela região tem muitas ilhas, né? Então, quando os gregos começam a navegar e fazer comércio e troca entre uns e outros, eles chegam na determinada ilha e não era aqui que Atenas morava, né? Ou então ele começa a ter contato com outras culturas, com outros mitos, né? Com outras histórias, e então isso vai despertar a curiosidade deles, né? Outra coisa importante também é a invenção do calendário. Então, como eu já disse a vocês, a questão da agricultura foi muito, muito, muito relevante nesse período, né? Então, a invenção do calendário, para que eles entendessem a troca das estações, né, foi importante. Aí eles entendem que naquele momento está chovendo, porque naquela época do ano é para chover, né? Então, essa época de plantar. Então, naquele momento tá florindo, né, na primavera, então, porque é o momento de florir. Então, essa questão do calendário facilitou neste sentido. Outra coisa também que é muito importante é a questão da moeda, né? Então, como eu falei das navegações, o comércio, inicialmente o comércio era feito da troca de objetos, né? Você tinha, ou de alimentos, vamos supor que uma determinada sociedade
tinha mais acesso à pesca e outro povo tinha mais acesso à agricultura, então eles trocavam. Mas aí o surgimento da moeda, ele exige um pouco mais de imaginação, né? Você não pode pensar que 1 quilo de arroz vale um peixe, né? Você tem que pensar que 1 quilo de arroz é R$3, vamos dizer assim, dinheiro de hoje, né? É R$3 e um peixe é R$2,50. Então, aqui a pessoa já tem uma perda, né? Já precisa equilibrar isso. Então, a questão da moeda foi muito importante nesse sentido, né? Outro ponto também importante, né? O quarto ponto que a gente vai ter é o desenvolvimento da vida urbana. Como eu disse a vocês, a filosofia ela é embasada na troca de discussões, de argumentos, na troca de ideias, né? Então, a questão da vida pública, né, das pessoas dividirem o mesmo espaço, isso favoreceu também o surgimento da filosofia. E por último, né, a gente vai ter 2 pontos aí muito importantes também para o surgimento da filosofia, que é a questão da escrita alfabética, né? Então, a escrita alfabética, ela exige da gente uma abstração maior, né? Que a gente entenda os fonemas, né? Então, para a gente aprender a ler e escrever, a gente precisa compreender qual é o som das letras, né? Isso a gente aprendeu lá quando a gente estava se alfabetizando. Então, esse tipo de conhecimento, ele é mais complexo do que a escrita por símbolos, né? Então, se você faz um símbolo, um coração significa amor, né? Mas para a escrita alfabética, amor é A-M-O-R, né? Então, o surgimento dessa tecnologia, né? Uma tecnologia, ela favoreceu, né? Também a filosofia, até por uma questão de que as palavras elas são, como é que eu posso dizer aqui, elas são sólidas, né? Elas são o que são ali, elas perdem essa questão do mito, né? Então, e por fim, né, o último ponto que é extremamente importante nesse contexto é a invenção da política. Então, gente, eu sei que o momento não é favorável para a gente falar nesse assunto, mas nós não vamos falar da nossa situação. A gente está falando lá de muitos séculos atrás, né? Então, a política, né, a vida pública, como eu já falei para vocês, das cidades, das trocas, dos comércios, das navegações. Então, essa questão de você ter o direito à voz, isso era extremamente respeitado na sociedade grega, né? Então, eles se reuniam em determinados espaços, em praças públicas que se chamavam ágora, né? Então, lá na ágora eles tinham a voz, né? E essa ideia de democracia que a gente tem hoje, né? De que nós somos a voz de uma nação, de um determinado povo, né? Vem daí. Então, a política ela é muito importante, porque aí sim é que se vai exercitar com todo afinco, digamos assim, né? A questão da troca de ideias, da troca de argumentos, né? Então, esse exercício de argumentação dentro da política é extremamente relevante, né? Você não pode levantar um pensamento sem dizer por quê, ou para quê, ou o que você vai fazer com aquilo, né? Então, isso é muito importante para o surgimento da filosofia. Então, a filosofia ela surge na Grécia por conta dessas condições, né? A gente sabe que outros povos contemporâneos dos gregos eram extremamente inteligentes, tinham muitas outras tecnologias, mas eles não desenvolveram esse pensamento sistematizado, racional, né? Como os gregos fizeram. E a partir desse pensamento, como eu já disse a vocês, eles desenvolveram as várias ciências, as várias disciplinas que nós temos hoje na escola, né? Como a gente já falou lá do Pitágoras, que ele desenvolveu um teorema que a gente aplica até hoje na matemática. E assim eles fizeram em arte, em medicina, na sociologia, podemos dizer assim, apesar de ser a disciplina mais recente que desmembra da filosofia, gente, é importante vocês saberem isso, né? A filosofia, quando eu digo que ela é mãe de todas as ciências, é porque todas as outras foram saindo dela, né? Quando a matemática foi avançando, então já se percebe que já não cabe mais ela ali, que o contexto já não tem mais, não cabe mesmo, é a palavra, né? Então,
e ela precisa ser desmembrada para ser aprofundada, né? Então, a mesma coisa acontece com a ciência, né? A medicina, enfim. Isso, basicamente, é o que a filosofia, é o surgimento da filosofia. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar, que eu tenha sido clara com vocês nesse vídeo. De qualquer forma, a gente vai estar encaminhando para vocês o texto, uma atividade, né? Quem quiser fazer atividade com base só no vídeo, todas as informações que eu falei aqui, vocês podem escrever com as palavras de vocês. Mas quem quiser aprofundar também, estudar o texto, né? As duas coisas se complementam, né? Apesar de que é importante que vocês se utilizem de todas as ferramentas que vocês têm nesse momento, né? Porque vai precisar muito da autonomia de vocês, né? Então, é isso. Vamos em frente, né? Vamos ver, vamos cumprir o nosso desafio. Até logo!